Para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus Bueno. Esse evento de hoje é o último do ano. Para quem acompanha a gente há um tempo, a gente tem já uma tradição de fazer eventos a cada 2, 3 meses, no máximo. E esse é o último desse ano e é o terceiro ano que a gente faz já uma retrospectiva, que nos parece bem útil, né? E o formato aqui é tentar ser o mais direto ao ponto, pragmáticos, para a gente recordar como foi o ano e, eventualmente, se algum dos temas que a gente está discutindo, por terem sido importantes, deixar alguma lição de casa, é uma chance da gente lembrar de colocar isso como uma meta do ano que vem. E, calibrando um pouco as nossas bolas de cristal, a gente vai tentar também colocar algumas perspectivas para o ano que vem. Então, deixa eu apresentar, para quem não conhece ainda, a Fernanda, minha sócia. Se a Laura puder pular para o nosso slide de apresentação. Fernando e eu, a gente tem o prazer de sempre contar com uma boa audiência e convidados de honra aqui que costumam vir discutir conosco os temas de mais relevância no momento. Esse ano a gente teve um primeiro evento com o professor Davi Tangerino, que tinha um julgamento importante do STF sobre representação penal, né, baseado em crimes fiscais. Depois a gente teve um julgamento sobre um dos temas que a gente vai discutir um pouco mais adiante, sobre o MADIM, na verdade, uma ADI, sobre a norma geral anti-lisão e todo o tema de planejamento tributário. E esse semestre já a gente teve o último evento antes desse, foi sobre o julgamento também no STF, aliás, outro destaque do ano aqui, o julgamento do STF sempre chamando a pauta, sobre o ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em estados distintos, né? Que eles julgaram o que todo mundo sempre dizia, mas criaram um grande problema com os créditos de ICMS. Então, de hoje, a gente vai revisitar alguns desses temas e trazer outros importantes. Vamos começar a nossa dinâmica aqui, a gente trazer um tema, pelo menos, de relevância de cada mês. O primeiro eu já vou passar para a Fernanda explicar, está na moda até hoje, né, Fê? E, só por fim de curiosidade, a gente colocou ali no rodapé o que mais a gente viu esse ano, não tributário, né, essencialmente dessa mesma época, porque é sempre um exercício interessante fazer uma retrospectiva, né? As coisas parecem que acabaram de acontecer, o ano já está fechando as portas já. Então, nós vamos trazer sempre pelo menos um tema tributário por mês e, eventualmente, mais de um. Todos eles com link ou alguma outra referência para interesse de vocês. Vai lá, Fê. Primeiro eu queria dar boa noite, quase boa noite, né? Fim de tarde já para nossa audiência. Para a gente é um prazer chegar nesse já fim de ano com vocês aí nos prestigiando. Para a gente é quase uma missão trazer conhecimento e compartilhar conhecimento. Então, saber que tem alguém aí do outro lado da tela interessado em nos ouvir é sempre um prazer muito grande. Então, eu queria começar agradecendo por toda a companhia aí durante esse 2022. Mas vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre ICMS de FAO, que foi o destaque de janeiro, mas que, na verdade, começou no ano anterior ainda, em 2021, com um julgamento pelo STF, do precedente que fixou a tese sobre a necessidade de edição de uma lei complementar que tratasse justamente do ICMS de FAO, de todas as suas particularidades. Essa lei complementar não existia até então, e ainda assim os estados já tinham implementado a cobrança desse diferencial de alíquota, especialmente nas operações de e-commerce. Então, lá em 2021, a gente teve o julgamento do STF, os estados pressionaram o Congresso, que então correram com a edição da Lei Complementar 190, que foi aprovada lá no apagar das luzes de 2021, mas que só foi sancionada pelo presidente da República em janeiro de 2022. Então, a gente volta com esse tema aqui em janeiro de 2022, porque nasce um novo questionamento, que é: desde quando os estados poderiam, então, passar a exigir o ICMS de FAO com base nessa lei complementar 190 que havia sido editada, tomando-se em conta que a sanção presidencial ocorreu só em janeiro?
precisaríamos respeitar a anterioridade, e aí o ICMS de FAO seria devido só a partir de janeiro de 2023, ou pelo menos a anterioridade nonagesimal. Todos esses questionamentos vieram na forma de ADIs, que foram, então, ajuizadas pelas mais diversas associações, e que hoje está parada por um pedido de vista, né? O julgamento foi até iniciado, mas houve um pedido de vista do Gilmar Mendes, e até então esse julgamento ficou estacionado com um placar de 3-2. Além, a gente queria chamar a atenção aqui da nossa audiência para além dessa questão da anterioridade, porque, claro, é sempre nós aqui, tributaristas, acreditamos que é sempre salutar a preservação do caixa das empresas, e uma das formas de se fazer isso com relativa segurança é através do ajuizamento de uma medida judicial, para que, então, fosse requerida uma medida, né, que autorizasse o não recolhimento do ICMS nesse período de 2022. Mas, para além disso, a gente precisa crer que, pelo menos a partir de janeiro de 2023, essa cobrança ela vai ser devida. E trazer o nosso olhar para aquilo que diz a Lei Complementar 190. Nós temos pontos de observação bastante importantes com relação à base de cálculo e com relação a acreditamento. Como o Matheus antecipou, infelizmente a gente não vai ter tempo aqui de entrar nesses detalhes, mas nós já fizemos artigos detalhando essas questões e estamos à disposição aqui de vocês para depois voltarmos a esse tema, aí já dentro da particularidade de cada uma das empresas, mas acho que merece um olhar cuidadoso por parte de vocês, amigos e clientes, e vamos ver o que nos aguarda aí o próximo ano. Ô Fer, não dá para a gente falar tudo, se a gente seguir essa média, a gente vai acabar o evento em março, mas não posso deixar de mencionar. Para mim, uma primeira observação muito pessoal, esse tema é suco de Brasil, né? Os estados quiseram melhorar a arrecadação e conseguiram, de forma correta, via Congresso, passar uma emenda constitucional para tributar o e-commerce, porque antigamente o ICMS, DIFAL, diferencial de alíquota, para quem que interessa isso? Para comércio, né? Ele só existia para quando você vendia de um contribuinte de um estado para um contribuinte que estaria usando como consumidor final no outro estado. Então, pagava a alíquota interestadual aqui e o diferencial de alíquota lá. Como aumentou muito a venda não presencial, né, o e-commerce, passou-se uma emenda constitucional, 2015, algo assim, que previa, então, que, olha, mas também se você vender para consumidor final, você, vendedor, embora aquele cara lá não seja contribuinte, você tem que pagar o diferencial de alíquota, para você poder tirar o ICMS que estava até então concentrado nos estados dos vendedores, né? Dos estados das Magalus da vida, dos distribuidores centrais de distribuição logísticos. Só que a emenda já previu que, olha, vamos fazer uma transição. 20% ao ano ia transferindo da arrecadação ia transferindo para o estado de destino. E no ano passado, como a Fernanda mencionou, o Supremo julgou que essa cobrança não deveria existir ainda, porque não tinha uma lei complementar regulando isso. A primeira observação que eu faço essa lei complementar também não existia para o DIFAL antigo, o tradicional. E os estados correram atrás, o Congresso fez a parte dele, fez a emenda constitucional, a lei complementar que faltava, só que o Bolsonaro demorou para assinou no começo de janeiro, a 190, e aí nasceu essa briga, que é o tema do slide aqui. Se pode continuar ou cobrar esse ano alguma coisa que o STF já tinha dito no passado que não podia, mas STF sendo STF deu a modulação. Não, mas ano que vem não pode mais cobrar, a não ser que venha a lei complementar. Eu levei esse ano, então fica essa discussão de autoridade. Mas dentro desse tema, eu convido vocês a quem tem interesse, quem vende interestadual e que compra de outro estado, como consumidor final, como ativo, a checar, porque nesse artigo que está aqui no Leia Mais, a gente vai falar da anterioridade, que é o que está sendo julgado agora, 3-2, a Fernanda mencionou, mas também da base dupla, porque tem uma discussão dentro lá, do DIFAL antigo, que também nunca foi julgado inconstitucional, mas do e-commerce, se aquele argumento valeu ali, valia para o DIFAL tradicional também. E no DIFAL tradicional não teve modulação. Então, quem vendeu para outro estado e pagou o DIFAL, ou quem sofreu o DIFAL na compra de outros estados, nos últimos 5 anos ainda tem essa oportunidade de ir atrás desse recurso. E, por último, o uso de crédito.
porque eles criaram base diferente e tal, não sei o quê, base dupla, e ainda não deixaram o contribuinte pagar de fato o crédito da não cumulatividade. Então, é realmente uma mistura enorme de temas. O que está mais nas manchetes é a anterioridade, que é, vamos dizer assim, uma discussão mais fácil. Tem uma chance até do STF deixar o negócio ficar como foi cobrado, mas tem mais temas de interesse dentro desse, e é um dos motivos porque a gente escolheu esse tema para ser o primeiro daqui da nossa retrospectiva, porque não acabou ainda, né? Já começou no passado. Se bobear, a gente até falou dele ano passado, né? Na retrospectiva. Então, ele continua nos perseguindo aqui. Vamos ver se ano que vem ele está resolvido. Mas é isso. Podemos ir para o próximo slide. Fevereiro. Fevereiro, a notícia que a gente achou que vale a pena trazer para vocês está ligada à incidência de PiscoFins sobre software. Houve um julgamento, algo espantoso para o mercado, talvez, no CARF ainda, de que os fornecedores de software, quando eles oferem receitas vendendo licença de software, eles estariam fora do regime cumulativo de PiscoFins, aquele onde você paga 3,65, e estariam, então, obrigados ao regime não cumulativo 9,25, quando esse software tivesse a natureza de importado. E esse é o X da questão. O que é um software importado? O Brasil, embora já seja uma grande potência, um país relativamente avançado em questões de formação de programadores, tecnologia, bastante unicórnio até, né, empresas de tecnologia, a gente, se nós aqui olharmos, vocês estão acessando esse evento via um software, uma plataforma na nuvem que é importado. Mas é importado mesmo? Para quem vocês pagaram? Né? No cartão de crédito, é uma conta exterior? Então, tem toda uma discussão do que é o software importado, e essa discussão é muito valiosa. Por quê? Porque a diferença de você pagar 3,65 para 9,25, quase o triplo, né? É brutal, especialmente porque nesse tipo de receita, mesmo que você pague 9,25 no regime não cumulativo, a tendência é você não ter muitos créditos. Então, é um julgamento que, embora ainda no CARF, né, ele é muito valioso para o setor, está todo mundo acompanhando, e a discussão, ela não é das mais fáceis, né? Porque depende de você dizer quando o artigo diz que o regime cumulativo se aplica ao software, exceto o importado, houve um ponto final ali, não houve uma definição do que seria. E a tese dos contribuintes é que o software não poderia ser importado, que para ser importado ele dependeria de algum tipo de nacionalização, de desembaraço, de importação mesmo. O que não acontece quando a gente está falando de programas que são intangíveis, que você acessa via nuvem, né? Mas algo especialmente importante para quem lida no setor, faz sentido acompanhar. Ainda é CARF, não é o julgamento final de judiciário, mas dada a relevância do tema, e o barulho que fez no mercado, a nossa impressão é que boa parte do mercado estava precificando a sua receita sem contar com o PiscoFins tão caro assim. Essa foi a segunda notícia de fevereiro. E a gente trouxe aqui também, tem um link no slide, vocês vão poder acessar e receber depois, o julgamento do Supremo da DIN 4980, que é da representação penal para fins fiscais. O STF, o ano retrasado, foi muito ativo em temas penais tributários, quando julgou se é crime não pagar tributo e tal. E aqui havia um rescaldo, um pedaço, um capítulo final para ele julgar. A favor do contribuinte, ele acabou julgando que, olha, a Procuradoria não pode adiante já processar sem que você tenha o fim da instância administrativa, tributária, para que você possa realmente dizer que houve um delito e ele é passível de ser perseguido, né? Então, foi um julgamento positivo que aconteceu lá em fevereiro e sobre ele a gente teve um evento logo na sequência em março, resumindo o que aconteceu. Então, tem um vídeo como esse aqui, com o professor Davi Tangerino nos ajudando a entender o que o Supremo julgou. Esses foram os destaques que a gente mencionou em relação a fevereiro. Em março, a gente vem com uma das boas notícias que os contribuintes tiveram durante esse ano de 2022, que foi a mudança do critério de desempate no CARF. Na verdade, a Lei 13.988 já tinha sido editada em 2020, né, que foi quando houve essa alteração, e com relação contra, né, essa lei foram ajuizadas algumas ADIs para que fosse, então, declarado inconstitucional a inconstitucionalidade desse novo critério, que pesa a favor dos contribuintes, porque até então o que havia no CARF era justamente o chamado voto de qualidade, em que o presidente votava, tinha, né, o voto de Minerva nos julgamentos que acabavam empatados. Tendo em vista que o presidente é sempre um indicado do fisco, os julgamentos que acabavam empatados, inexoravelmente eram favoráveis à Fazenda, convertidos favoravelmente à Fazenda.
E aí, com essa mudança desse critério de desempate, o que a gente viu foi exatamente o oposto. Os julgamentos que acabam empatados são decididos favoravelmente aos contribuintes, sob a lógica de que, olha, se o fisco não pode provar o contrário, o delito, né, cometido ali pelo contribuinte, então esse contribuinte não pode ser penalizado. A lógica por trás desse novo critério é esse. Com relação às ADIs, elas foram então levadas a julgamento agora em 2022, e por mais que esse julgamento também não tenha sido encerrado, houve a formação já de uma maioria pela constitucionalidade da Lei 13.988. Então, tende a permanecer esse critério de desempate a favor dos contribuintes. Eu acho que eu posso acrescentar que há males que vêm para o bem, né? Se a gente pensar do lado do fisco. Por mais que esse critério tenha sido mantido e tenha sido alterado e depois, né, ratificado pelo STF, houve uma movimentação interna ali no CARF e assumiu a presidência do conselho, eu esqueci agora o nome dele para falar para vocês, mas uma pessoa muito qualificada e com um grande discernimento mesmo e com uma grande capacidade técnica e que vem hoje olhando as matérias que são levadas a julgamento de uma forma que a gente pode chamar, eu acho que com relativa segurança de imparcial e realmente técnica. Então, qual foi o raciocínio aí adotado pela Fazenda? É melhor termos alguém técnico na presidência e que vai decidir algumas matérias favoravelmente aos contribuintes e outras favoravelmente ao fisco, para fugirmos, então, desse constante julgamento que acaba empatado e que depois é revertido a favor do contribuinte, para justamente fugir desse critério que, né, seria sempre em desfavor da Fazenda. Então, eu acho que a gente tende a ver, a partir agora de 2022, 2023, julgamentos administrativos bastante técnicos e interessantes mesmo, acho que para todos os contribuintes lá no âmbito do CARF. A gente mencionou mais duas coisas em março, né? A base do TBI, o STJ desvinculando isso do IPTU. Trouxemos até um link aí para vocês poderem acessar no material depois. E o ST em concessionárias, né? A exclusão do ST da base PiscoFins, que amanhã começa o julgamento da ação, como se chama isso, Fê? Da tese? Ou no caso Do do STJ, precedente, do precedente que vai em repercussão definir geral, né? isso, se o SMST do substituído é base PiscoFins. Vou tentar resumir essa tese, porque assim, no SMS, cada etapa paga o seu no ICMS, cada etapa paga o seu imposto. O ST, a etapa anterior paga pela próxima. E a lei já fala, olha, se você está pagando para o próximo, não é receita base de PiscoFins o dinheiro que você destaca na nota de ST, porque esse imposto é do seu cliente, você pagou para ele, mas se pede um reembolso, né? Então, o substituto já tem uma expressa previsão legal de que o ST não é base de PiscoFins dele. Mas o substituído, aquele que vende a mercadoria e não paga ICMS porque já foi pago pelo fornecedor, ele nem destaca ICMS na nota. E aí ele foi ao judiciário e disse o seguinte, pô, a STF falou que o ICMS não é receita, porque é um dinheiro que eu pego do meu cliente e pago para o Estado, não é receita minha. Então não é base de PiscoFins. A tal tese do século. Porque se ele for ST e já for meramente antecipado pelo meu fornecedor, eu tenho que colocar isso na base dos COFINS. É isso que o STJ começa a responder em tese amanhã. Amanhã começa o julgamento, dia 23. Então tem uma grande expectativa. E isso vai interessar porque todos os contribuintes substituídos no ICMS-ST têm interesse em poder reduzir a base dos COFINS, dizendo, olha, se o ICMS fosse eu mesmo pagando, não era receita. Isso já está definido pelo STF há mais de um ano. Um ano e meio agora que acabou o julgamento da novela. O ST não devia ser o mesmo? O STF falou que não era com ele esse tema e voltou para o STJ, a STJ começa o julgamento também. Então, lá em março teve um julgamento a favor de umas concessionárias, mas ainda era TRF, e a gente agora deve ter o julgamento a princípio final, porque o STJ é a última palavra em termos de legalidade, e está julgando isso num precedente que vai ter aplicação geral, né? Teve muita gente correndo para entrar com ação para. Aliás,
nem é em repercussão geral, até me corrijo aqui, é em repetitivo. E eu Repetir. acho que vale fazer uma ressalva com relação àqueles contribuintes que entendem que, na sua decisão final sobre a tese do século, né, aquela que diz que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma ressalva com relação aos contribuintes que entendem que nessa decisão está abarcado também o ICMS-ST. A menos que isso esteja expresso na decisão desses contribuintes, os tribunais vêm entendendo que aquela decisão não abrangeria o ICMS por substituição tributária. De novo, a menos que esteja assim expresso na decisão. Então, como o Matheus disse, o julgamento começa amanhã. A gente faz essa ressalva, porque mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da modulação das decisões pelo STF. O STF tem agora adotado um critério de modular suas decisões a partir do início dos julgamentos, que têm sido virtuais. Então, a gente tem o risco de os contribuintes sujeitos ao ST que não entraram com essa ação até hoje, meia-noite, talvez perderem o direito de recuperar aí os últimos 5 anos, enfim, valores importantes, às vezes, de PIS e de COFINS. Bom, agora sim, abril a gente teve um julgamento. Confesso que eu nem lembrava que essa norma estava esperando um julgamento de uma ADI, porque ela já estava tão desgastada já de ser utilizada, né? E de repente veio um julgamento desse, e do jeito que veio, a gente achou realmente muito relevante, tanto que a gente teve o prazer de fazer um evento como esse de hoje aqui, e falando com a Fernanda e comigo, estavam o Caio Quintela, até recentemente vice-presidente lá no CARF, e o Fabrício Samanhos, que é um procurador da Fazenda Nacional. Então nós tivemos uma oportunidade bacana de ter um julgador administrativo, nós, vamos dizer assim, representando os contribuintes ou a nossa visão como advogados particulares, e o procurador da Fazenda Nacional discutindo o que significou esse julgamento. Então, fazendo um breve resumo aqui, lá em 2001 foi aprovada uma lei complementar que inseriu no artigo 116 do CTN um dispositivo dizendo que, olha, o fisco pode, se entender que algum negócio jurídico tem a intenção de dissimular a verdadeira essência de uma transação, apenas para fins tributários, desconsiderar esse negócio jurídico declarado e tributar a operação como se aquele negócio dentro dele fosse o efetivo. Ou seja, se o fiscal achar que você fez algo só para economizar imposto e o jeito que você está chamando a operação é um disfarce para pagar imposto, ele pode te cobrar o imposto como se aquilo fosse a verdade. Não se trata de fraude, não se trata de crime, mas é uma dissimulação. É a chamada evasão fiscal. Desculpa, elisão fiscal. Elisão fiscal é quando você faz algum planejamento. Então, é uma norma que juridicamente, tradicionalmente, se chama de norma anti-elisão, ou norma geral anti-elisão, que é uma norma que combate o planejamento. Então, o fisco teria o poder de chegar na empresa e dizer, olha, vou desconsiderar esse arranjo que você fez aqui, pode valer para sócio, acionista, fornecedor, cliente, para todo mundo. Para mim, fisco, eu aqui vou te tributar como se fosse o que eu acho que vale. Isso veio em 2001, quem já advogava na área, eu estava justamente me formando, viu, assim, julgamentos emblemáticos, né, e trazendo vários conceitos da experiência internacional, de que é o tal do business purpose, propósito negocial. Então, o planejamento só ficava em pé se você conseguisse provar que ele existia não apenas para economizar imposto. Você tinha que achar alguma justificativa não tributária para poder defender que aquilo não podia ser alvo de uma dissimulação, uma acusação dessa. E a vida seguiu assim. Então, até operações que tradicionalmente eram tidas como seguras passaram a ser revistas, porque também a gente tem as maçãs podres no meio do caminho, né? A gente que dá uma abusada e tal. E o CARF, especialmente, puxou a banda e tocou o bumbo no sentido de, olha, tem que ter propósito sobre a forma, né? Essência sobre a forma, tudo isso. Eis que lá atrás alguém, eu já me lembro o nome da associação, entrou com uma ADI contra essa lei complementar que inseriu a norma anti-elisão. E no julgamento, o STF fez duas coisas. Uma muito simples, que foi, olha, a norma é constitucional, ela não é inconstitucional. Mas uma muito preocupante, para dizer o mínimo, sim, ela é constitucional, mas ela precisaria ser regulada e ela não criou figuras como a prática parece ter adotado. Então, o STF não estava tão preocupado em criticar a atuação do fisco, mas, com todas as letras, ele falou assim, olha, mas precisava ter sido regulamentada e nem poderia ser inconstitucional essa lei,
porque é uma lei complementar, não poderia criar essas figuras. Não existe dissimulação, não existe. O que existe é simulação, então, e o contribuinte tem direito de se planejar e pagar menos imposto. Então, os contribuintes entram e olharam assim, pô, mas é isso mesmo que está acontecendo? E no nosso evento de abril, vocês vão ter o link aí para vocês poderem clicar, vocês podem ver a visão do Caio, do Fabrício. O Fabrício, do lado da Procuradoria, eles defendem que, olha, mas a gente há muito tempo já não usa essa lei, a gente tem lá um artigo 185 do CTN, que dá fundamento para fazer esse tipo de autuação, mas, eu já digo, a minha opinião aqui é que depois do julgamento do STF, acho que o mundo do planejamento tributário mudou bastante. Ouso dizer que mesmo quem eventualmente perdeu um caso ou entrou numa niche e resolveu pagar algum imposto com medo da atuação do CAF, da Receita, pode revisitar o tema e, se tiver dentro do prazo dos 5 anos para repetição, ou até 2 anos de rescisória, pode até levar isso adiante, porque o STF foi muito claro no sentido de que, embora constitucional, a norma nunca foi aquilo que os últimos 20 anos de prática levaram a crer. Então, esse julgamento foi muito importante, foi um dos eventos mais bacanas que a gente fez aqui no escritório, não só pela presença do Fabrício e do Caio, mas pela presença do público e pela importância. E cada caso vai ser um caso. Todo mundo que teve planejamento, a gente fala planejamento, surgem algumas palavras, algumas expressões comuns, né? Ágil, empresa veículo e mais um monte de coisa. Mas, assim, ela é realmente muito importante porque eu acho que todos devem reavaliar não só oportunidades que você eventualmente deixou passar, mas planejamentos futuros, porque criou-se um novo panorama aqui. Acho que isso com certeza é um bom destaque do ano, positivo para os contribuintes, na minha visão, e aconteceu já lá em abril, já há quase 8 meses. Vamos lá, chegamos em maio, e aí era sobre esse julgamento que eu estava me referindo há pouco, né? Ele é um julgamento bastante importante, porque o STF resolve por afastar o imposto de renda e a ACS sobre a Selic, que é acrescida aos indébitos tributários. Esse julgamento ele tinha sido encerrado já favoravelmente aos contribuintes, e aí houve a interposição de embargos para que então fosse discutido a respeito da modulação. E aí, no julgamento dos embargos, foi então fixada a modulação na data de 30/9/2021 para fins de recuperação desse imposto de renda e dessa CS que eventualmente tivesse sido recolhida sobre essa Selic, a menos que os contribuintes tivessem ajuizado ações antes de 17 de setembro, que foi quando foi iniciado o julgamento desses embargos. Porque se a gente voltar no tempo e tentar entender o que aconteceu, foi o seguinte, houve o julgamento da tese e alguns contribuintes ainda não haviam ajuizado suas ações, e aí havia essa expectativa de quando seria modular, quais seriam os efeitos, né, da decisão, se eles seriam modulados ou não. E quando começa lá o julgamento dos embargos e os votos começam a ser declarados, os contribuintes, então, correm e começam a ajuizar suas ações. E aí o STF percebe que, com o uso agora do plenário virtual, é possível fazer esse movimento, né? Ou seria possível fazer esse movimento de, olha, eu só ajuizo uma ação, contrato um advogado, então tem lá valores despendidos com tese. O STF, ao se dar conta disso, começa a modular, então, suas decisões para o início desses julgamentos, né? Então, o contribuinte que não ajuizou as suas ações até o início desse julgamento pode enfrentar o famoso ganha, mas não leva. Então, nesse caso aqui do IR da CS sobre a Selic, ainda nós brincamos que foi pior do que a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo, que a gente espera que não se repita esse ano. Foi um 11-0, né, com relação à modulação. Todos os ministros votaram por modular a tese para o início do julgamento. E aí ficou muito claro para nós que advogamos, né,
esse cuidado que deve ser tido com relação à data dos ajuizamentos, e foi por isso que a gente quis chamar a atenção para essa nova tese que começa a ser julgada amanhã, que é a da exclusão do ST da base do PIS e da COFINS. Mas falando aqui propriamente do IR da CS sobre a Selic, a gente teve, então, o entendimento do STF de que a Selic é uma taxa de juros que prevê a recomposição ali do patrimônio com relação aos lucros cessantes, né, com relação aos lucros que deixaram de ser auferidos pelo emprego daquele capital no pagamento do tributo, e também com relação aos danos emergentes. Pelo fato da Selic ter essa composição híbrida e muito difícil, se não impossível, de ser segregada, não seria possível dizer que ela contempla só um acréscimo ao patrimônio. Como ela também tem esse componente indenizatório, o STF resolve por considerá-la como tal, integralmente, e sendo, então, indenizatória, tendo essa natureza, ela não poderia ser tributada pelo IR e pela CS. Então, esse precedente ele é bastante relevante para aqueles contribuintes que recuperaram um valor importante aí de PIS e de COFINS, por conta do julgamento da tese do século, porque nesse montante de PIS e de COFINS foi acrescido também um valor importante de Selic. Desculpem. E aí a gente está falando de uma economia de 34% sobre essa Selic do PIS e da COFINS lá da tese do século. Então, é esse cenário que a gente tem nesse momento, desse julgamento do STF. O que a gente pode trazer aqui de experiência para vocês é que a gente tem conversado com diversos clientes sobre a melhor, vamos colocar assim, a melhor forma de utilização dessa decisão, porque muitos havia ali, no momento em que começaram, né, a transitar em julgado a grande maioria das decisões sobre a tese do século, havia uma grande dúvida de quando esse crédito deveria ser reconhecido, né, pelos contribuintes, se era nesse momento do trânsito, se era depois por ocasião das habilitações, das compensações, enfim. E aí, a depender ali do momento em que esse crédito foi contabilizado, juntamente com a Selic, né, acrescida a ele, esse imposto de renda e essa CS podem já ter sido recolhidos, e aí a gente não conseguiria aproveitar de imediato uma decisão, ou enfim, se o contribuinte ainda não tinha ajuizado essa tese. Então, é bem importante o casamento dessas datas, né? Quando eu reconheci os meus créditos de PIS/COFINS da tese do século, quando eu ajuizei meu mandado de segurança de RDCS sobre a Selic, quando saiu a decisão do STF, como ela foi modulada. Então, é bom a gente checar o casamento de todas essas datas para ver o alcance, então, desse precedente do IR da CS sobre a Selic, se a gente vai conseguir aproveitar mesmo ou não, se é possível fazer algum arranjo na contabilidade para que isso ocorra. E, de novo, sem me estender mais do que eu já me estendi, a gente fica à disposição para aprofundar esse tema aí dentro da particularidade de cada um de vocês. Fer, e a goleada da modulação só sugere que quem não entrou, pelo menos com o PiscoFins, já possa entrar também, né? Porque a gente tem 34% de IRCS sobre a Selic, o passado já ficou para trás para quem não tinha ação judicial, mas já dá para entrar e recuperar dali para frente. Auditorias até já dizem para os clientes que isso já é um ativo ganho já. E o PiscoFins, embora não julgado, é uma tese que ganhou muita força, porque o fundamento acaba sendo o mesmo, né? Não seria receita, se nem renda não seria receita. E aí eu tenho mais 4,65 de PiscoFins, que é o que incide hoje sobre a receita financeira, que é o caso da Selic. A gente chega em junho agora.
até pelo horário, vou tentar dar uma acelerada, porque junho teve bastante novidade. É impossível a gente tentar resumir a PEC dos combustíveis. Na prática, o Bolsonaro quis segurar a inflação, conseguiu, né? Gerou deflação nos meses seguintes, puxado pelos combustíveis. E, basicamente, houve uma limitação para a cobrança do ICMS. O ICMS, como todos sabem, as alíquotas são por volta de 18% no país todo, mas essa é a alíquota nominal, a alíquota efetiva chega a 21%, porque o imposto está sobre a própria base, né? Então, tudo que a gente consome, se você pegar na fiscal e for lá fazer a conta, você está pagando uns 20%. Mas o combustível, vários estados cobraram 25%, na prática 33%, e essa PEC limitou isso. E na discussão da PEC, o Congresso, como é o nosso Congresso, discutiu desde Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Gás, de tudo junto, mas houve aprovação em alguma limitação, e a gente ainda está vendo os efeitos públicos, fiscais disso, né? Fundo de compensação para os estados, tudo isso. A Fernanda, mais para frente, tem um julgamento também ligado à essencialidade e alíquota de ICMS. No mesmo mês de junho, a gente teve mais um capítulo da transação. A Procuradoria da Fazenda Nacional soltou uma lei regulando um pouco, né, as possibilidades de pagamento, algo muito valioso para alguns contribuintes, redução de até 65% do valor da dívida, pagamento em até 12, 15 anos, dependendo da situação. Então, é algo que realmente foi destaque. E o STF, já terminando o julgamento lá do ano passado, declarou várias leis estaduais e constitucionais naquela parte que elas cobravam o ITCMD sobre ativos no exterior, né? Quando a pessoa deixava ativos no exterior e falecia, ou o inventário era processado fora do Brasil, a Constituição sempre mencionou que precisava ter regulamentação disso via lei complementar, os estados sempre deram de ombros e cobraram. Ano passado o STF falou assim, não, tem que reconhecer que é inconstitucional, mas, de novo, modulação. E o lado bom dessa tese é que ainda não houve a lei complementar. Então, há um espaço ainda para alguns planejamentos sucessórios. A Fernanda tem um artigo sobre isso na nossa newsletter, que deve estar no link aqui. Então, esse é um outro tema de destaque de junho. Bom, passamos a linha do Equador, estamos na metade do ano, daqui a pouco a gente chega já onde a gente está. Julho, o destaque de julho a gente achou interessante trazer essa lei 14.385. O que ela tentou fazer? Regular como haveria o repasse nas contas de consumo. Imagine energia, também telecom está um pouco envolvido, mas especialmente energia, no caso dessa lei, da tese do século, né? Então, todas as concessionárias, as vendedoras de energia e também de serviços de comunicação, energia é tido como mercadoria e comunicação também é base de ICMS. É o serviço de comunicação, o S lá do nome ICMS. Então, todas elas também ganharam ações bilionárias para recuperar PIS/COFINS, porque sempre pagaram o PIS/COFINS com o ICMS dentro da base. O detalhe é que o ICMS que está dentro da base, ele é um tributo que, por natureza, é repassado no preço e tal, e o PIS/COFINS é um tributo da própria concessionária. Mas, no caso da telefonia, a negociação é privada, né, de preço. Mas, no caso de concessão de energia, é preço regulado. A tarifa depende de concessão, leilão, tudo isso. Então, essa lei foi uma solução que o governo achou, além do que já estava sendo feito via ANEEL, para você regular como é que eu vou fazer para que a concessionária consiga pegar esse crédito tributário, mas não tenha um enriquecimento ilícito. Porque na hora de fazer o preço no preço público, partiu-se da premissa de que o PIS/COFINS era aquele. Se o STF julgou o que julgou e o PIS/COFINS vai diminuir, eu não posso deixar ela ter cobrado a mais no preço da energia dos contribuintes, agora ficar dos consumidores e ficar com a economia para ela. É uma tarefa impossível, né, de você conseguir mensurar todos os consumidores de energia no Brasil, quanto que eles pagaram mais no passado e devolver, mas essa lei, de alguma forma, tentou fazer uma justiça salomônica aqui e repassar os benefícios que as companhias tiveram nas contas atuais. Então, houve, de alguma forma, um equilíbrio para que elas não tivessem nenhum tipo de enriquecimento ilícito, e os consumidores vão sentir isso na própria conta. Esse é o nosso destaque de julho. Em agosto, a gente continua falando de ICMS sobre energia e sobre comunicação. Foi quando houve, então, o julgamento pela inconstitucionalidade da alíquota de ICMS que incidisse sobre energia e sobre comunicação num patamar superior à alíquota máxima das operações ordinárias, justamente pela questão da essencialidade, tanto da energia como dos serviços de telecom, para os consumidores. O que a gente vem vendo na prática é já um ajuste dessas alíquotas pelos estados,
mas essa decisão ela foi modulada e passa a ter efeitos mais duros, né, ou definitivos sobre os estados em 2024. Então, até lá, a gente vai notar essas alterações nas legislações estaduais. Foi uma votação unânime pelo STF, e ela é bem interessante para aqueles contribuintes que são efetivamente consumidores de energia elétrica, que contratam, né, energia elétrica para suas operações, porque esses sim vão conseguir recuperar, então, o imposto que foi pago. É claro que a gente tem também que ver uma questão de creditamento, mas enfim, aí a gente entra no caso a caso. Eu não queria deixar de passar pela questão do TUSD e da TUST, porque esse tema também está ligado ao ICMS sobre energia. A gente teve a edição da lei complementar, a gente está em agosto, enfim, a edição da lei complementar veio em outubro, se eu não me engano, eu acho que sim, ou foi em junho para valer em outubro, acho que foi isso, junho para valer em outubro, da Lei Complementar 194 de 2022, que excluiu o TUSD e TUSD da base do ICMS. E por que a gente traz essa notícia aqui? Porque ela é relevante para os contribuintes que pretendem recuperar esse ICMS dos últimos 5 anos. Alguns contribuintes já ajuizaram essa ação, pedindo, né, a exclusão do TUSD, enfim, a recuperação desse ICMS. E essa lei complementar, ela torna ainda mais forte essa tese, porque não fosse assim, essa lei complementar jamais teria sido editada, né? Não fosse verdade que essa tarifa não faz parte da base de cálculo do ICMS, sequer haveria a necessidade da edição da lei complementar. Então, eu trago aqui como um lembrete para aqueles contribuintes, consumidores de energia e que pretendem recuperar aí o ICMS dos últimos 5 anos. Essa tese ela já foi reconhecida, né, em repetitivo pelo STJ, mas ainda não foi pautada para julgamento, então ainda há tempo de olhar para o tema. Podemos passar, chegamos em setembro, o STF começa a novela do julgamento da coisa julgada, né? De qual o impacto da alteração de um entendimento da própria corte, né? Do próprio STF sobre uma matéria tributária de relação continuada, como, por exemplo, o PIS e a COFINS, quanto aquelas decisões que já transitaram em julgado. Então, tentando exemplificar aqui, é um contribuinte que teve uma decisão transitada em julgado e que era favorável, e aí, passados-se anos, o STF muda seu entendimento e passa a julgar de forma desfavorável aos contribuintes. A pergunta que ficou, né, o que foi levado a julgamento esse novo entendimento adotado pelo STF, ele rompe automaticamente aquela decisão do particular, né, aquela decisão que já havia transitado em julgado. A partir de quando, né, se dá essa interrupção? Eu preciso observar algum tipo de anterioridade ou não? Como funciona essa sistemática? Porque até então o que a gente tinha era, olha, se a sua decisão particular transitou em julgado e se eventualmente um entendimento do STF em controle concentrado seja desfavorável ao contribuinte, a Fazenda só pode reverter a sua decisão, né, a sua decisão particular, se ajuizada uma rescisória. E agora, nesse julgamento, a gente começa a ver que talvez não seja bem assim, né? Que o STF julgue contrariamente às normas que estão no próprio Código de Processo Civil e que a gente vinha seguindo até então.
no julgamento desse tema, que é o 881 e o 885, a gente já tinha tido 6 votos desfavoráveis ao contribuinte, com uma modulação que nós estávamos até considerando uma vitória, porque a modulação previa que, olha, a decisão do particular ela vai ser rescindida automaticamente, mas há de se observar uma anterioridade, né, ao período de 1 ano, para que então volte a ser cobrado aquele tributo. Aí, então, como a gente tem visto essas movimentações políticas, o ministro Fachin pediu o destaque desse tema. E o que isso significa? Que aqueles 6 votos que já haviam sido proferidos e os 5 votos que já haviam sido proferidos com relação à modulação, eles são zerados. O tema é levado ao plenário presencial, porque eles julgam ser uma matéria de bastante relevância, e volta a ser rediscutido. Então, imagino que em 2023 esse tema volte à cena, e a gente vai observar com atenção, porque, enfim, alguns contribuintes possuem decisões de ouro e que podem eventualmente ser automaticamente rescindidas com esse novo julgamento. Esse tema me chama a atenção porque mais do que os contribuintes que têm lá, e o caso acho que era esse, uma decisão do Estado julgado para não pagar CSL, né? O recado que o STF passa é que você nunca vai ter segurança de que você tem uma decisão efetivamente definitiva, a não ser que ele um dia, num julgamento erga omnes, venha a validá-la. Então, se você ganhou uma ação ano passado, há 10 anos atrás, em tese 100 anos atrás, você está sempre sujeito a um dia o STF vir e mudar a posição, ou finalmente num julgamento coletivo julgar de outra forma, e você tem que estar atualizado e se preparar para aquilo. Se a gente olhar pela ótica de quem tinha esses casos esparsos de CSL transitado em julgada, né, a favor do contribuinte, pode até parecer algo justo, né, o julgamento do STF. Pô, mas só algumas empresas foram premiadas na época e conseguiram? Mas o sistema tem uma lógica, né? A Procuradoria tem um prazo de rescisória, tem muita coisa envolvida. O Supremo fazer o que ele fez é dar a ele mesmo muito poder e tirar do contribuinte muita segurança, né? A gente tem um jogo meio difícil, as regras mudam, né? Você disputa em juízo, consegue, mas o que a gente costuma chamar de transjulgado, agora ganhou um nível a mais, né? É o seu transjulgado e o transjulgado da decisão coletiva da STF. Você tem que saber o que aconteceu por último. Então, infelizmente, essa notícia é tão importante quanto ruim, eu acho, para o contribuinte, por todo o cenário de segurança, né? Se tem alguma coisa positiva para dizer sobre isso, é que é ruim para todo mundo, né? Seus concorrentes, todo mundo que tiver uma decisão no mesmo setor, nivela todo mundo, mas nivela todo mundo com uma insegurança que me parece muito prejudicial. Vamos para outubro? Bom, outubro já estamos chegando, né? A gente está no mês passado agora, na nossa retrospectiva aqui. O link que a gente colocou, inclusive, acho que leva para um artigo, no caso, acho que foi meu, sobre a eleição do segundo turno e a nossa eterna promessa de uma reforma tributária. Já dou um spoiler aqui do meu artigo. Não vai acontecer nada, gente. A gente pode fazer um bolão aqui. Os primeiros eventos do nosso escritório, o Benutex, em 2019, eram reforma tributária. Agora vai, o Bolsonaro assumiu, o ministro Guedes está falando, vamos fazer tal. 2 PECs na boca do gol, uma já para ser votada em plenário, a outra já aprovada nas comissões principais do Congresso. Para quem não conhece muito os meandros do Congresso, as propostas de emenda constitucional são muito mais difíceis de serem aprovadas, embora elas sejam muitas delas aprovadas. A gente está no número 100 já, eu acho. Então, uma emenda constitucional é muito mais difícil do que uma medida provisória, uma lei convencional, porque depende de fórum qualificado, 3/5, e 2 turnos em cada casa. E quando uma casa muda alguma coisa, volta para outra. Então, o jogo político é muito importante. E o tema da reforma tributária é um jogo político eterno, né? Você tem 5.500 municípios, 27 unidades federadas e a União, todo mundo puxando de um lado para o outro, querendo não perder a arrecadação. E essas 2 PECs, que já estavam e continuam, né, prontas lá no Congresso para ser votadas, ganharam alguma atração em 2019, um pouco antes, com a eleição do Bolsonaro, as promessas de um sistema mais simples, né, e mais seguro, mas sem perder a arrecadação. Então, o recado sempre foi esse. E agora, na eleição, volta a promessa de novo. Se você perguntar para qualquer um que participou do governo atual, vai sempre vir a desculpa que, mas o Brasil entrou em pandemia, crise, não sei o que e tal, não deu. Mas é que realmente tem que haver muito fôlego político para uma discussão dessa.
mesmo as propostas do governo federal, que não era uma reforma, né, mas eram propostas de mini-reformas dos tributos da própria União, e eu cito 2 exemplos aqui, imposto de renda e piscofins. Imposto de renda era para tributar dividendos e outras coisas, e o piscofins para unificar, né, virar a tal da CBS, mudar a alíquota e tal. E mesmo essas propostas que nem precisavam de quórum qualificado, nem lei complementar eram, não andaram. Imagine um elefante desse, um transatlântico, né, para fazer a manobra, como o próprio ministro gosta de usar essa expressão, o ministro atual, né? Então, assim, a gente comparou as propostas dos então candidatos Lula e Bolsonaro nesse artigo, e a nossa conclusão é que, olha, pode um tentar jogar mais a máquina do Estado a favor da população menor e tentar usar o tributo como alguma forma de distribuir renda, tributar mais a renda, menos o consumo. Todo mundo fala coisas parecidas, o que muda são alguns pontos, assim, tributar dividendo e tal, mas reforma de verdade, assim, tanto faz quem foi eleito, porque na prática é o Congresso que tem que fazer acontecer, e o nosso Congresso é relativamente imprevisível, né? Estamos aí há 30 anos esperando algo assim acontecer. Ainda no mês passado, a gente trouxe mais uma notícia aqui de destaque sobre transação, né? Resolução de débitos perante a PGFN. A PGFN gostou do jogo, né? Aprendeu que pode arrecadar muito trabalhando menos. Quem não gosta de ter uma eficiência dessa, né? Então, em vez de ficar perseguindo os contribuintes com processos judiciais caros, custosos, demorados, melhor um acordo ruim do que uma briga boa. Então, eles estão efetivamente ativos. Isso não é ruim, isso é bom nas transações. E nas transações, acho que fica... já tive conversas interessantes com colegas sobre isso. Fica algo amenizado. O Marcelo, colega nosso, está aqui na reunião também. Marcelo Pereira. A gente conversou sobre isso. Pô, mas o que isso é menos ruim do que um refis? É menos ruim porque a Procuradoria está tomando cuidado de dar mais desconto para quem ela sabe que merece ou precisa de mais desconto. E não dar um desconto bom para todo mundo. Que daí dá aquela sensação amarga, né, nos bons contribuintes. Pô, o meu vizinho, meu concorrente aqui, não pagou, ficou com o dinheiro e agora ganhou um mega desconto e prazo. E eu que paguei na época não tenho caixa agora para desenvolver. Então, a Procuradoria, habilmente, né, o Congresso usou o instrumento da transação para permitir isso, arrefecer um pouco os ânimos de quem criticava os refises da vida, né, e permitir que você dê alguma solução mais custom-made ali, mais para cada um dos contribuintes. E especialmente naquela modalidade de transação individual, onde você senta na mesa com o procurador e discute com ele. A gente teve a oportunidade de discutir, já negociar algumas, e eu que já milito na área tributária há alguns bons 20 anos, é algo realmente emblemático, assim, a mudança de postura, né? A gente sai daquela posição antagônica, né, de contribuinte, procuradoria, adversários processuais, e passa a estar numa discussão de transação de desconto, uma discussão comercial, né? E ela está sempre pautada, os sistemas da procuradoria estão já parametrizados para tentar dar justamente esse senso de quem pode mais paga mais, quem pode menos ganha mais desconto, vamos dizer assim. Acho que era Eu isso. acho que vale destacar que hoje houve a edição de uma portaria que regulamenta também a transação dos créditos que não estão inscritos em dívida ativa. Era uma expectativa já dos contribuintes, então a gente passa a ter também esse instituto da transação mais ampliado agora. Acredito que no próximo ano haja uma movimentação importante dos contribuintes nesse sentido. E também conversando com alguns amigos procuradores aqui no estado de São Paulo, há um movimento importante dentro da Cefaz para que eles tentem tornar o instrumento que eles já têm, que é algo semelhante à transação, em um instrumento mais efetivo, né? Porque a gente fala muito em transação no âmbito federal e esquece que ela também pode ser feita no âmbito estadual. Então, eu acho que talvez seja uma tendência a melhora desse instituto em 2023, uma movimentação mais ativa por parte da Cefaz, por essa nova gestão mesmo da Cefaz, pelo menos aqui em São Paulo, nesse sentido de uma composição mais amigável, né? Uma composição amigável, óbvio, e de uma composição mais frutífera para ambas as partes. Chegamos a novembro. Marcelo, obrigado pela audiência, viu? Vi que você está aqui ainda. É justamente isso, separar o joio do trigo, a transação.
Novembro, subvenções. Quer falar, Feira? Eu falo, esse tema é rápido, né? Só mais uma horinha a gente resume ele. A tributação federal das subvenções, a gente está falando aqui dos benefícios de ICMS. Talvez a gente já esteja até numa segunda onda, né, desse tema, que é tentar entender quais incentivos de ICMS podem ser tratados como subvenção. A gente já saiu daquela primeira discussão do que era subvenção para investimento, subvenção para custeio, e acho que agora esse tema já está nessa segunda onda, que é um pouco mais profunda, então, com relação a quais incentivos entram nessa categoria de subvenção e que, enfim, conseguem se aproveitar dessa tese, né, de exclusão da base do IR, da CS e também do PIS e da COFINS, que vem ganhando força, e dos detalhes contábeis, né? Eu acho que existe a questão não só da constituição da reserva, mas também da forma como esses benefícios são demonstrados contabilmente. Acho que a gente vem aprofundando conversas com alguns clientes, enfim, com alguns parceiros e amigos, e acho que esse tema vai continuar aí nos holofotes de 2023, não só pela tese em si, como por essas outras discussões mais aprofundadas. O resumo que eu faço desse tema é que vale a pena olhar, é muito valioso. Tem as variáveis de que tipo de incentivo eu tenho, se eu tenho reserva ou não tenho. As decisões até hoje foram muito positivas. Começou-se a criar aí uma outra categoria de decisões dependendo do tipo de incentivo, mas sempre vale a pena dar uma olhada, porque o resultado é realmente muito valioso e o tema vai bem. Dezembro. Além da Não, gente... a gente esqueceu, Matheus. Perdão? Novembro, começa a Copa do Mundo. Mas já está aqui embaixo, ó, mês de Brasil é campeão. A gente já está botando a previsão do que vai acontecer, do que vai acontecer no mês que vem. A gente termina a retrospectiva antes de falar os palpites do ano que vem, que é mais um slide só para vocês saberem, falando da PEC da transição, né? Tá na notícia aí, e acho que eu quero ouvir a Fer também, mas o meu único comentário aqui, gente, é orçamento público. Se vai aumentar a despesa, uma hora vai ter que aumentar a arrecadação. Ou o Brasil vai começar a ter um déficit exagerado, vai começar a perder ranking de investimento, e a gente começa a criar um problema, né? Então, do nosso lado aqui, na nossa vida, além de sermos brasileiros, cidadãos e sofrer como todos nós aqui do que pode acontecer, a parte tributária que a gente imagina é que, olha, pode ser que uma hora venha necessidade ou algum subterfúgio do governo para aumentar a arrecadação. O governo federal tem muita experiência em fazer isso, ele tem mais ferramentas, né, contribuições sociais, além dos impostos e tal, para fazê-lo, e tem todo ferramentas aí de tributos que ele consegue mexer via decreto apenas, IPI, Imposto de Importação, tudo isso, IOF. Então, ele pode voltar a fazê-lo, como ele já fez, mas seria algo contraditório com o recurso que existiu até hoje, né? De que qualquer reforma tributária seria para melhorar o sistema, mas ter neutralidade de arrecadação. Não deixar o custo fiscal ser ainda mais caro, já beirando lá os 34% do PIB, algo caro, né? Mas se a gente ficar gastando tanto dinheiro assim, né, já furar o teto bastante, infelizmente esse fantasma começa a aparecer, né? Eu acho que eu vou dar um spoiler aqui do meu artigo, que vai sair na nossa newsletter ainda de novembro. Mas eu acho que, como o Matheus bem falou, é importante a gente acha que é só uma questão de aprovação de orçamento, mas nós tributaristas precisamos ficar atentos a esse outro lado da moeda, né? De onde vem esse recurso? E aí o que eu posso dizer é que ainda no governo Bolsonaro foi aprovado o reajuste do peso salarial da categoria dos enfermeiros, né, de enfermagem, que era um projeto originalmente do PT, que foi o partido que teve eleito seu candidato para a presidência.
Quando houve o reajuste desse piso salarial, ele foi dias depois suspenso pelo STF, justamente por conta da inexistência dessa contrapartida. E por que eu estou falando desse projeto especificamente? Porque agora ronda o nosso meio a perspectiva de que seja reeditado o RERPT, que foi o programa de repatriação de ativos mantidos no exterior. Então, esses ativos são repatriados mediante o pagamento de imposto de renda, né, a alíquota de 15%, e de uma multa, né? E essa multa é justamente o ponto de discussão desse projeto de lei no Congresso. Então, é sempre esse jogo do eu dou, mas eu preciso saber de onde esse recurso virá. Então, acho que a gente pode esperar projetos, né, programas de repatriação, programas no sentido de transação. A gente acabou de ver essa portaria agora editada para regular a transação desses créditos ainda não inscritos em dívida ativa. Então, acho que teremos novidades com relação a programas, teremos novidades com relação a impostos para fazer frente a todas essas promessas que foram feitas nesse ano eleitoral. Bom, Fer, terminamos os nossos palpites para dezembro, né? E a retrospectiva do ano. Aí a gente tem agora um pouco da bola de cristal aqui, o que esperar para o ano que vem. O que você acha que a gente pode passar para o pessoal? Agora eu abro as cortinas para Salomé aqui, né? Eu Bom, acho para que eu já variar, o STF vai ser o nosso gerador de notícias, né? Não tem como não esperar algo diferente. eu acho que os temas mais importantes, né, que nós esperávamos, os julgamentos agora em 2022, acabaram não acontecendo, ou pelo menos não foram finalizados. Então, acredito que em 2023, ou acredito ou espero que em 2023 a gente tenha novidades, alguns temas enterrados, né, definitivamente. E também já adiantei aqui, espero a edição desses mais variados programas aí que façam aumentar a arrecadação para os cofres públicos. Porque privatização não vai aumentar nada, né? Não vai ter privatização nenhuma pelo jeito. Eu também tenho essa expectativa, além desses julgamentos de temas que já estavam em andamento, a gente tem ainda uma fila, né, de teses que sempre podem surpreender e entrar na pauta. Essas são as que já são esperadas pelo mercado há algum tempo. O governo pode, enfim, trazer outras novidades fora do judiciário, né, trazendo algum tipo de alteração de preço. Tem um colega nosso que perguntou de CID, né? Sabe que eu me lembro, Eduardo, em 2003, por aí, de ir a um evento no escritório aqui em São Paulo e os palestrantes estão discutindo a CID que na ocasião estava pegando um pouco de moda. Talvez fosse um pouco antes, 2002, 2001. Começou CID ROD, CID intervenção, escola, universidade, empresa, não sei o quê. E uma das perguntas da audiência foi, pô, mas será que o governo vai começar a fazer isso? Porque o Brasil teve essas modas, né? Nos anos 70, empréstimo compulsório, depois fim social, contribuição, depois medida provisória, aí veio a CID, hoje tem muita contribuição social, que ele aprendeu, né? Que o PiscoFins passou a ser um pedaço enorme da pizza de arrecadação, porque não tem divisão com estados e municípios, né? Fica tudo no cofre da União, é só, entre aspas, uma lei ordinária para aprovar. Eu acho que o ano passado a gente teve uma tendência algo perigosa a gente já escreveu um artigo sobre isso, do legislativo dar poderes muito amplos para o executivo. Por exemplo, o PiscoFins combustíveis ou o PiscoFins receita financeira. A alíquota é 9, mas via decreto o executivo está autorizado a diminuir ou restabelecer. E isso já foi validado pelo Supremo, no julgamento de PiscoFins receita financeira. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também, no pacote, na época da pandemia ainda do Dória, no pacote de ajuste, já 2 anos atrás, colocou-se que, olha, o governador tem poderes para mexer em incentivo fiscal e a lei chegou a dizer isso. Incentivo fiscal é qualquer ICMS que a alíquota não seja 18%. Então, deu poderes enormes para o governador e pode ser que o executivo, na hora que perceba o caixa um pouco raso, acabe usando algum desses subterfúgios. A CID dependeria de Congresso também. Já foi mais moda do que hoje.
E se for pensar, né, tudo que tem de fato gerador já está meio coberto, a tendência é eles mexerem em algo que já existe. Mas isso é um mero palpite. No Brasil não dá para duvidar de nada, né? Daqui a pouco aparece a discussão de imposto de grandes fortunas, que foi muito apedrejado, mas está aí. A gente já viu vários governos, pelo menos 2 ou 3 ocasiões, discutir tributar de forma transparente as offshores das pessoas físicas, né, como se fosse o regime de CFC das pessoas jurídicas. A gente já ouviu várias vezes uma tentativa de tributar os fundos fechados, que tem aquele diferimento ad eternum da curva ali do rendimento, é uma ameaça que pode aparecer, e a gente viu passar o cometa raspando aqui a tributação de dividendos, que foi muito diluída, né? Botaram muita água nessa proposta, na proposta original, tirou muita gente da paz, mas estava ali e foi uma proposta do governo atual, que é um governo perto do eleito muito mais, como posso dizer, de direita, ou muito mais libertário do que um governo mais, entre aspas, socialista de esquerda que está sendo eleito. Então, se até os atuais estavam propondo tributar dividendo, pode ser que isso aconteça mais adiante. Então, a gente tem, acho que como eu vou terminar aqui os meus comentários, posso responder se alguém mais tiver alguma dúvida, mas já vou me despedir agradecendo. A gente tem uma perspectiva de sempre estar sendo necessário olhar a parte tributária. As teses, especialmente pela modulação, como a Fernanda já mencionou, né? Acho que cada vez mais, se a tese for minimamente razoável, não for uma aventura, e no conceito de o que é uma aventura, né? Checar se você está correndo algum risco, está incorrendo algum custo relevante, e você não está, e tem valor envolvido, acho que vale a pena se considerar, a gente tem feito isso, uma análise profunda. E no dia a dia revisar a cadeia logística, revisar como seus fornecedores são tributados, se você não pode melhorar algo em relação àquilo, porque é uma área tão necessária quanto onipresente, né? A gente é algo muito valioso a parte tributária. Então, acho que a gente já continua tendo importância aí e estamos à disposição para poder ajudar. Agradeço tudo de novo, toda a nossa equipe que ajuda a montar aqui e a todos aqui. E já dou a boa noite. Fer, por favor. Bom, eu já tentei usar aí minha bola de cristal, não tem mais nada para acrescentar. Queria reforçar o meu muito obrigada para a nossa audiência, para as pessoas que acompanharam os nossos eventos ao longo desse ano, para os novos que chegaram aqui já na retrospectiva. A gente encerra esse ciclo com uma sensação de missão cumprida mesmo. Para a gente é sempre um prazer conversar. A gente costuma dizer e costuma agir dessa forma mesmo no dia a dia, estando super abertos a essas conversas, a essas trocas de ideia, que eu acho super salutar. Ela traz conhecimento para a gente e acho que devolve um pouquinho do que a gente absorve aí na prática para vocês. Então, querendo bater um papo sobre qualquer um desses assuntos, a gente está à disposição. E dizer que a gente se encontra ano que vem, próximo ao Carnaval, aí, mês de fevereiro, março, a gente já deve voltar com um novo ciclo, não sei se presencial, se virtual, vamos ver aí o que o quadro sanitário nos reserva. E fiquem mais que à vontade para nos sugerir. Temas que vocês acham que vale a pena a gente comentar. A gente com certeza leva isso muito em consideração e tenta sempre trazer uns eventos mais bacanas e interessantes para vocês. Boa noite, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.